Será que Raul Seixas não passa ou não passou de ser um mero produto do marketing da indústria cultural da sua época, quando ele lançou o que é considerado o seu primeiro disco solo, esse Krieg Rabandolo de 1973, com seus grandes sucessos como Metamorfose Ambulante e Ouro de Tolo? Para fazer essa reflexão, é primeiro necessário a gente contextualizar e colocar, que esse primeiro disco do Raul, na verdade, não foi o primeiro disco dele. Foi o quinto disco do Raul Seixas. Sim, porque lá quando ele morava em Salvador, na Bahia, e tinha sua banda Raulzito e os Panteras, onde tudo começou, ele foi descoberto e trazido por Gerry Adriani para o Rio de Janeiro e gravou então para a gravadora, para a gravadora do Gerry Adriani, a CBS na época, e gravou o primeiro disco, que foi lançado ali no final dos anos 60 e que não alcançou grande número de vendas, não teve sucesso. Era um período dominado pela Jovem Guarda e o Raul ainda tentava moldar o seu som, ainda muito distante, do som do Raul que a gente conheceu, que a gente conhece da carreira solo, tentando ali trazer elementos da Jovem Guarda, tentando trazer algumas coisas ainda levemente alternativas, mas ainda não se encaixando, não se enquadrando naquele sistema, naquele tipo de música da Jovem Guarda que fazia o sucesso na época. Depois, o Raul estava tendo que voltar para a Bahia, para Salvador, e com sua banda toda, porque a grana já não dava mais para eles se sustentarem no Rio de Janeiro, como ele contava na letra da música Ouro de Tolo. Mas o Gerry Adriani, mais uma vez, entrou em cena e entrou em contato com os diretores da gravadora para manter pelo menos o Raul empregado na gravadora. E ele manteve o emprego como diretor artístico e de marketing. Olha só, com acesso aos números de vendas dos artistas, inclusive os dele mesmo, e compondo músicas para esses artistas que ele ajudava a produzir e vender. Então, olha só, o Raul tinha como executivo acesso aos números e ao mercado da música da época, a indústria cultural da época, como ela se movimentava. E a gente está falando do final dos anos 60, do final da Jovem Guarda, para o começo de uma era mais alternativa, dos hippies, dos secos e molhados, que permitia você ter artistas mais elaborados ou mais ousados, vamos dizer assim, como os secos e molhados do Ney Matogrosso, que pintavam o rosto. Então o Raul tinha na CBS acesso a isso diretamente. Ele via onde vendia, ele via em quais regiões vendia mais que tipo de música, e isso tudo foi ajudando ele a mudar, porque ele foi fazendo também, continuou fazendo música, apesar de virar o diretor artístico e de marketing, com a sua pastinha 007 da época, ali, e ainda compondo para outros artistas da gravadora CBS, da qual ele era contratado. Bem, depois, quando então ele ainda era esse diretor artístico de marketing, e quando o superior dele viajou para os Estados Unidos para fazer o disco do Roberto Carlos na época, ele chamou para fazer um disco com ele um pessoal super alternativo e fez um disco totalmente alternativo, baseado na música brega do começo dos anos 70, ali por 71, 72, chamado Sessão das 10, que foi a Sociedade Gran Cavernista, que foi um disco totalmente considerado muito ousado para a época. E o diretor que estava acima dele, o superior dele da gravadora, quando voltou dos Estados Unidos e viu que o Raul tinha feito aquela loucura, faziam 3 meses que esses discos tinham ido para as lojas, ele mandou recolher todos os discos e brigou com o Raul Seixas. Olha só. E o Raul continuou tendo acesso ali aos números e às estatísticas, mas já
de certa forma, abalado dentro da gravadora. Bem, foi aí que ele procurou uma outra gravadora, que foi a Philips, que tinha mais abertura para músicos mais ousados, para projetos de discos mais elaborados e diferentes do que o mercado da época considerava, vamos dizer, mais palatável ao público. E o Raul fez então Let Me Sing My Rock and Roll, que participou do Festival Internacional da Canção com grande sucesso, e ele magrinho, né, sem barba e quase irreconhecível para os olhos de quem viu o Raul ali na carreira solo dele, né, barbado e tudo mais, fez um grande sucesso e já misturava o rock do Elvis Presley com o baião, com os ritmos brasileiros, né? E Raul continuou tendo acesso a esses números, sabia onde estava vendendo e para quem estava vendendo, e quem era o público, e que existia um público. E ele fez então, ainda antes do Krieg Rabandolo, aí ele mudou de gravadora, foi para a Philips, que era uma gravadora que permitia um projeto mais ousado, e fez um disco em que o nome dele simplesmente não aparece. Os grandes sucessos da era do rock and roll, não aparecia o nome do Raul Seixas. Esse disco tinha covers de grandes sucessos dos primeiros artistas do rock, como Little Richard e Chuck Berry, e algumas músicas já nacionais do rock and roll, meio da Jovem Guarda, mas já começando a trazer para o estilo e para o universo do que veio ser a carreira solo do Raul. E, gente, olha só, o Raul continuou tendo acesso a esses números, a estatística. Ele fez disso um laboratório para lançar em 1973 aquele que eu considero e que muita gente considera um disco fundamental na música brasileira, independente de ser rock ou não, que é esse Krieg Rabandolo, em que ele lançou os grandes sucessos da sua carreira, que já entrou ali chutando, digamos assim, a porta da frente, né? Então, esse disco foi um sucesso e não foi à toa que ele foi um sucesso, porque o Raul foi afunilando, junto com as equipes das gravadoras, da qual ele fazia parte como diretor de marketing, ele foi afunilando e conseguindo enxergar nos números e fazer a ligação com a parte artística. E isso ele dominou muito bem e usou esse instrumento de marketing para dar o recado dele e para fazer a carreira dele que a gente conhece. Então, na minha modesta opinião, o Raul Seixas é sim um produto de marketing, mas ele soube usar o marketing muito bem. E o marketing é só uma ferramenta que, como qualquer ferramenta humana, uma ferramenta de vendas, pode ser usada para o bem, para o mal, enfim, e pode ser usada para se forjar artistas ou grupos, né? Como as boy bands dos anos 80, 90 e até hoje, né? Os artistas que não têm uma história artística, musical, de composição, e que tem toda uma equipe por trás, né? E que, entre aspas, forja uma arte para poder vender e atender o mercado. Ora, qual o problema disso? Eu acho que nenhum. Para quem quer consumir esse tipo de arte, não há problema nenhum, né? Não vejo problema nenhum. Assim como o Raul usou o marketing a seu favor para trazer um rock and roll e para trazer o seu recado para o público que está aí até hoje, né? E você? O que você acha dessa questão? O Raul foi só um produto de marketing? Ele não tinha valor artístico? Suas músicas que estão aí até hoje são músicas forjadas? Você não vê talento nele? Ou você concorda com a gente? Raul tinha talento e ele soube juntar isso à sua visão mercadológica, ao marketing da época, à indústria cultural da época, e usou isso de maneira muito singular. Eu acho que é até um estudo de caso que pode ser feito aí por universidades, né, de música e de artes, para falar um pouco da indústria cultural, né? Eu acho que isso é fundamental. Já deve ter por aí, se a gente pesquisar aí na internet,
já deve ter alguma coisa feita nesse sentido. O que você acha? Comenta aqui pra gente, e se você quiser saber mais sobre o último disco do Raul, a gente tem o último disco com o Marcelo Nova, tem aqui um programa especial que eu fiz sobre esse fechamento, digamos assim, da vida e da carreira do Raul Seixas no disco A Panela do Diabo, que você pode ver aqui, ó, clicando nesse link, e eu volto no próximo programa.